Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra mensal da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. O tema da palestra de hoje seria Vida antes da Vida. E eu sou Walter Almeida, voluntário da ACIPEC há 20 anos, sou médico, trabalho na especialidade de homeopatia, acupuntura, já trabalhei com terapias retrocognitivas, como terapia de vivências passadas. O tema da palestra de hoje, então, Vida antes da Vida, nos remete a uma série de situações que eu vou colocar aqui em slides, onde, então, nós iniciamos com a seguinte situação. Existiria mesmo vida antes da vida? Se existe a vida antes da vida, onde nós estaríamos antes de nós renascermos? E qual ou quais seriam as nossas possíveis condições evolutivas nessas situações antes de renascer? E quando nós renascemos, quais seriam as possíveis etapas do nosso ou do renascimento de um modo geral? Então, no primeiro questionamento, existe vida antes da vida? Esse é um fato que nós podemos analisar dentro de duas visões, dentro de duas óticas, dentro de dois modelos. O primeiro é dentro do paradigma newtoniano cartesiano. E esse paradigma newtoniano cartesiano é um paradigma que não considera nada antes do renascimento e nada depois da morte. Então, é um paradigma que trabalha a unidimensionalidade, uma só dimensão, e trabalha só uma existência. A existência do aqui e agora. Então, a uniexistencialidade. Existe uma outra maneira de tentar focar esse questionamento de vida antes da vida, que é o paradigma consciencial, onde esse paradigma consciencial considera a existência de múltiplas dimensões energéticas, a multidimensionalidade. E esse paradigma também considera a multiexistencialidade, ou seja, a possibilidade da consciência da pessoa viver várias vidas no plano ou na dimensão intrafísica. É o paradigma consciencial que, por sua vez, sustenta uma ciência que é chamada de conscienciologia, que foi um termo proposto pelo médico e pesquisador professor Valdo Vieira, em 1981, no sentido de criar uma metodologia científica, uma abordagem científica, técnica, no estudo da consciência. E ele denominou, então, essa metodologia científica de conscienciologia. Portanto, a conscienciologia, ela se fundamenta num conjunto, num corpo de hipóteses. Tá? E como ela se fundamenta num corpo de hipóteses, nós temos que usar o princípio da descrença, que seria o quê? Não acreditar nessas hipóteses, por nada. Nem nas hipóteses que nós vamos colocar nessa palestra, mas sim verificar se elas têm lógica, coerência, e com isso você experimentar essas hipóteses. E somente depois de experimentado é que você vai tirar a sua conclusão, se isso para você é uma verdade ou não. Tá? Então, nós temos que ter uma postura de descrença em tudo aquilo que é colocado e colocar o sentido da autoexperimentação para verificar a sua veracidade. Portanto, o tema dessa palestra, Vida antes da Vida, ele se fundamenta em duas ferramentas básicas de pesquisa, de metodologia de pesquisa. Uma delas é a ferramenta da projeção consciencial de uma maneira lúcida,
E projeção consciencial, ou projeção astral, ou saída fora do corpo, é uma condição experimental de você verificar fora do corpo e, portanto, dentro da dimensão extrafísica, a possibilidade da múltipla existência ou da multiexistencialidade. Então, fora do corpo, você pode pesquisar as suas outras vidas, se isso é uma verdade ou não. E nós chamamos isso de uma projeção retrocognitiva. É uma projeção de pesquisas retrocognitivas. Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar é uma ferramenta fundamentada dentro de um processo terapêutico ou dentro de um processo investigativo, pesquisístico, de vivências passadas, de vivências retrocognitivas. São as chamadas terapias ou investigações de vivências passadas. Correto? Bom, dentro desse tema de palestra, nós temos que considerar dois estados conscienciais importantes para que a gente possa entender esse contexto global. O primeiro estado consciencial é o chamado estado consciencial extrafísico, o estado da consciência extrafísica, ou consciex, a existência da consciex, que é a consciência que está vivendo agora no extrafísico por conta da desativação do seu corpo biológico, condição que ela adquiriu pela morte do seu corpo físico e atualmente está na dimensão extrafísica. Então, ela remorreu, ela morreu de novo. Ela foi para a dimensão extrafísica, no estado de consciex. E tem o segundo estado consciencial, que é chamado de consim, que é o estado consciencial intrafísico. É quando a consciência, então, possui o corpo biológico. Não passou ainda pela morte do corpo físico, pela dessoma, pelo descarte do soma, ou pela remorte, pelo morrer de novo. E está atuando essencialmente na dimensão intrafísica. Mas ele pode também atuar na dimensão extrafísica através das projeções conscienciais lúcidas. Mas, essencialmente, a consim atua na dimensão intrafísica. E aqui nós temos, então, nessa figura, uma consciex. Então, é a consciência extrafísica, portanto, na dimensão extrafísica, e a consim, ou consciência intrafísica, atuando preferencialmente na dimensão intrafísica. Uma consequência desse conceito de consim, de consciex, é que nós chamamos de serialidade existencial ou ciclo de vidas intrafísicas e extrafísicas alternadas, ou então ciclo multiexistencial pessoal, que nada mais é do que a ondulação, a oscilação evolutiva, uma hora está na dimensão intrafísica, uma hora está na dimensão extrafísica. Uma hora ela renasce, uma hora ela remorre. Ela morre de novo e vai para a dimensão extrafísica. Então, de consim, na dimensão intrafísica, ela remorre, passa para consciex, ou seja, vai viver na dimensão extrafísica. Passa um período lá na dimensão extrafísica, ela volta para a dimensão intrafísica, volta para o estado de consim. Remorre, passa ao estado de consciex. Renasce, passa para o estado de consim. Remorre, passa para o estado de consciex. Então, esse é o ciclo evolutivo alternante de vidas intra- e extrafísicas sucessivamente. Bom, o outro questionamento do tema de palestra é onde estamos antes de renascer? Se existe vida antes da vida, onde é que nós estaremos antes de renascer? Então, existem algumas possibilidades para responder, algumas hipóteses para responder esse questionamento. Um dos locais que nós poderíamos estar, como hipótese, é um local chamado de baratrosfera.
E, portanto, o local onde estávamos antes de renascer é chamado de procedência extrafísica ou de paraprocedência. Para quer dizer além do intrafísico. Então, uma procedência além da procedência intrafísica. Então, passa a ser paraprocedência, que se refere a uma procedência extrafísica. Então, a primeira hipótese seria de nós estarmos vindo da chamada baratrosfera, que é o nome dado às dimensões extrafísicas patológicas, doentias da paratroposfera terrestre. E aqui eu abro um parênteses para a gente comentar sobre paratroposfera, se refere à parte energética, à contraparte energética da troposfera. E nós sabemos que troposfera é uma das camadas, um dos níveis da atmosfera terrestre. É a primeira camada da atmosfera terrestre. E a troposfera, ela é uma camada onde trafegam os aviões. E cada camada da atmosfera, ela se diferencia pelo seu prolongamento, pela sua dimensão e pela sua temperatura. Então, a troposfera é a primeira camada atmosférica da Terra. É logo aí. E a paratroposfera seria, então, a contraparte energética da troposfera, é a nossa vizinha. E a baratrosfera, estando localizada na paratroposfera, a baratrosfera é a nossa vizinha, é o nosso bairro vizinho. É a dimensão extrafísica mais próxima de nós, é a baratrosfera. E é nessa região onde se encontram as consciex, que são as consciências extrafísicas, os chamados espíritos, consciex e espíritos perturbados, com energias totalmente negativas, pela sua maneira errada, patológica de pensar, de sentir e de agir. Então, também é chamado de báratro, de inferno, de umbral, de tártaro e assim por diante. É o nosso vizinho. Todo mundo fala dessa situação não entendendo que está logo aí, que é o nosso vizinho. E existe uma outra possibilidade, uma outra hipótese de estarmos vindos das chamadas comunidades extrafísicas ou colônias espirituais, que já são localizadas em dimensões extrafísicas, sadias, positivas, direcionados a várias finalidades. São locais que possuem objetivos, entre eles do acolhimento, do tratamento, de estudo e de pesquisa. Então, duas hipóteses da gente estar vindo, ou da baratrosfera, ou das comunidades extrafísicas mais sadias. E dentro dessas condições de locais de onde a gente possa estar vindo, quais seriam as nossas condições evolutivas? Então, para aquela consciência que veio da baratrosfera, nós temos um neologismo, um conceito de consréu, que seria aquela consciência extrafísica de paragenética patológica, de pensamento, de sentimento, de ações completamente patológicas, que foram compulsoriamente deslocadas dessa baratrosfera por mecanismos evolutivos, um deles chamados de reurbanizações extrafísicas, e foram retiradas e resgatadas para comunidades extrafísicas mais sadias de transição, onde elas vão se preparar para renascer, para ressumar na Terra, ou daí irem para outras localidades de outros planetas de evolução mais inferiores para renascerem nesses outros locais de planetas inferiores, que é chamar esse movimento é chamado de transmigração interplanetária. Então, para as consciências que vieram da baratrosfera,
o nível evolutivo é muito patológico. Para as consciências que vieram de outras comunidades mais evoluídas, já tem um grau evolutivo muito mais avançado. É a consciência extrafísica que já pode ter participado de vários cursos aí no extrafísico, os chamados cursos intermissivos, tá? Frequentando diversas localidades, comunidades extrafísicas, educacionais de vários tipos, né? Os campos universitários, onde ela vai ter condição de programar, de se preparar o seu próximo renascimento na dimensão intrafísica. Então, reforçando, de onde pudermos estar vindos, né? Da baratrosfera ou de comunidades extrafísicas mais evoluídas. Tá? Viemos como? Com os réus ou como intermissivistas. E tem alguns questionamentos ainda dentro dessa temática de vida antes da vida. Tipo assim, existe vida antes da vida e você veio, então, viver uma nova vida na dimensão intrafísica. Foi sua escolha nascer? Então, existem hipóteses de que existem algumas situações totalmente diferentes uma das outras. Cada renascimento tem as suas características. Tem renascimento que a escolha foi ela mesma escolheu renascer. Tá? A própria consciência escolheu renascer. Correto? Tem outros renascimentos que a consciência não queria renascer. E ela foi compulsoriamente, né, colocada para o processo de renascimento. Um outro questionamento, escuta, tá, você renasceu. Alguém auxiliou você para escolher renascer? Também as pesquisas, através de terapias de projeções, de investigações retrocognitivas, também nos mostram a possibilidade de que possam existir consciências extrafísicas que nos auxiliam na escolha da ressoma, que nos ajudem na ressoma. Então, existem as hipóteses de equipes extrafísicas especializadas em renascimento e ajudar nos processos de renascimento. E aí, existe uma condição intraconsciencial da consciência. Como é que ela se sente com essa possibilidade de renascer, de nascer de novo? Tá? Então, a gente sabe que tem condições intraconsciencial de euforia. A consciência fica alegre, otimista, eufórica, porque vai retomar na dimensão intrafísica uma série de coisas. E, por outro lado, existem também condições intraconscienciais de preocupação. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou ter medo? Será que eu vou conseguir realizar tudo que eu programei para realizar? Como é que eu vou me sentir naquela situação que eu coloquei para vivenciar? Então, ela fica preocupada se ela vai dar conta ou não de todo esse processo evolutivo. Também, a época que você vai renascer, você escolheu a época, o sexo que você vem, os parentes que você vai ter, você escolheu, tem algum motivo especial? Existem algumas hipóteses, né, que a pessoa escolhe determinada época, porque naquela época ela vai ter condições de desenvolver um trabalho melhor. Se ela for trabalhar, a gente conhece vários casos que a pessoa gostaria, que a consciência gostaria de trabalhar dentro da parte da neurociência. Mas se ela renascer na Idade Média, ela não vai ter condição de desenvolver o seu trabalho a contento dentro dessa programação. Então, ela vai escolher uma época onde a sociedade já esteja numa condição tecnológica, científica adequada para ela realizar o seu trabalho. Tá? O sexo, também geralmente ela escolhe o sexo em detrimento em objetivo, buscando, dentro da condição sexual, desenvolver melhor a sua programação.
Então, eu venho com o sexo masculino porque eu quero trabalhar dentro de um contexto que a parte masculina é mais favorável. Ou eu venho com o sexo masculino que eu tenho que trabalhar alguns aspectos da minha sexualidade. E vindo com o sexo masculino, para mim, é mais interessante, é muito mais fácil eu trabalhar essas questões. Parentes também, eu vou renascer com fulano de tal, com fulana de tal, com tal pai, com tal mãe, tendo tais irmãos, porque para mim é interessante estar em contato, em vivência com essas consciências. Tá? E também as pessoas relatam, geralmente, que já conheciam, né, seus futuros parentes em vidas anteriores. O pessoal já comenta, ou através de experiências retrocognitivas de projeções, ou de investigações técnicas retrocognitivas, tá? Então, ele já sabe que o seu pai e sua mãe são consciências que ele conviveu em outras vidas e está renascendo nesse ambiente social familiar para reconciliações, né? Então, um dos objetivos de você renascer seria a questão da reconciliação, né? Um dos aspectos dentro da sua programação de vida, de programar o que você vem fazer aqui. Um dos aspectos é a reconciliação. Tá? Então, dentro de outro questionamento, quais seriam as possíveis etapas do renascimento? Como é que tudo isso acontece? Então, tudo isso também entra no campo das hipóteses e no campo investigativos através das projeções, das terapias e dos métodos pesquisísticos retrocognitivos. Então, existe a hipótese de que, após a fecundação, ou seja, do óvulo, né, ser fecundado, essa condição de fecundação é uma condição onde já existe uma condição anterior escolhida pelo orientador evolutivo de maneira indireta através da sua equipe, né, de amparadores extrafísicos que vão auxiliar nessa ressoma, de que quando ocorre então a fecundação, já existe uma consciência extrafísica candidata a ressomar naquele feto que vai ser gerado através dessa fecundação. Então, inicia a fecundação e já existe uma consciência candidata a viver na dimensão intrafísica através desse veículo que vai ser formado através da embriogênese, da formação do embrião. Existe a hipótese também que, à medida que vai se formando o embrião, vai se formando também o energossoma. Então, como existe a embriogênese, nós colocamos a hipótese de existir a energogênese, ou seja, a criação do corpo energético, não é? Do energossoma, a energossomatogênese, a criação do corpo energético. Então, à medida que o embrião se forma também o energossoma. Embriogênese e energossomatogênese. Então, esse embrião vai crescendo e o energossoma também vai aumentando o seu volume, o seu aspecto, ele vai se densificando, mas inicialmente surge um fio, né, energético muito fino, que é esse fio que vai ligar a consciência ao feto, que foi a consciência escolhida para essa ressoma. Então, nesse momento, então, é aquele momento que a consciência começa já a ter a certeza que ela vai ressomar. Ela já entrou no processo da ressoma. A equipe extrafísica da ressoma já está colocando essa consciência dentro do processo da ressoma, com a ligação dela através desse fio ao feto que está se formando. Então, pode gerar um estado de alegria, de euforia íntima nessa consciência, ou não, né? Se a consciência tiver um ressentimento, uma preocupação excessiva,
com medo de não conseguir se reconciliar, então ela vai começar esse processo já com um sentimento de preocupação. E outras já com alegria, com euforia, porque sabe que vai ter oportunidade de reciclar os seus defeitos, né, seus traços negativos, suas pendências kármicas, vai promover a reconciliação e vai ter condição de evoluir de uma maneira mais efetiva. Então, ela já começa a reforçar tudo aquilo que ela programou para fazer aqui na dimensão intrafísica. Então, continuando essa etapa da ressoma do renascimento, o feto vai se desenvolvendo, né, aumentando a cada dia mais, e o energossoma também vai se desenvolvendo. E a energia vai se densificando através do aumento do volume do energossoma. Tá? E esse cordão que liga a consciência extrafísica ao feto, ele começa a se engrossar. E com isso, paulatinamente, essa consciência pode vir perder a sua lucidez e começa o processo de sair da condição de consciência extrafísica, vai adentrando cada vez mais na intrafisicalidade, caminhando cada vez mais para a condição evolutiva de consciência intrafísica e, portanto, perdendo a sua lucidez. Vai ocorrendo um restringimento da sua lucidez quanto à condição de consciência em relação à condição de consciência. E à medida também que o cérebro vai se desenvolvendo e se completando, ele vai assumindo as coordenações do soma e, com isso, vai restringindo as memórias do paracérebro, do cérebro energético, da consciência extrafísica. Vai restringindo toda a memória dela, tá? E vai passando a atuar agora o cérebro físico e, portanto, vai ficar somente aquela tendência, aquelas condições paragenéticas que a consciência traz de uma vida para outra. Mas um grande número das suas memórias acabam se restringindo e ficando a nível de paracérebro. Então, dentro dessa condição de renascimento, de ressoma, a condição de que possam existir, né, equipes extrafísicas que auxiliem, né, a consciência no seu procedimento, no seu processo de ressoma, de renascimento, e eu criei um neologismo que é o ressomatologista. O que seria o ressomatologista? Seria aquela consciência intrafísica, podendo ser homem ou mulher, de preferência da área médica, com desenvoltura parapsíquica e mental somática, de cosmoética avançada, que seja técnica em interassistencialidade, especialista em ressomatologia, em renascimentos, e holocarmologia, e que esteja em sintonia parapsíquica com a equipe extrafísica de pararressomatologistas. Um adendo aqui, pararressomatologistas seriam aquelas consciências que o pessoal refere que ajudou a ressomar, e ajudou ele a ressomar. Então, esse grupo de consciência extrafísica eu chamo de pararressomatologistas. Seriam as consciências extrafísicas especializadas em promover o renascimento das consciências, ajudar no renascimento das consciências e acompanhar a gravidez toda. Essa equipe acompanha a gravidez toda. Assim como existem as equipes extrafísicas da dessomatologia, da dessoma, equipes extrafísicas que ajudam a consciência agora sair do estado de consciência e entrar no estado de consciência. A equipe extrafísica que ajuda a consciência a remorrer, a sair da dimensão intrafísica e entrar
na dimensão extrafísica. Seriam os para-redessomatologistas, né? Mas, enfim, aqui no nosso caso, seriam os para-ressomatologistas, aptos a oferecer profissionalmente orientações e assistência ao casal candidato à gravidez, principalmente quanto aos aspectos multidimensionais, os aspectos médicos convencionais, os aspectos bioenergéticos, multiexistenciais, holocármicos da gestação, desde a fase da pré-concepção até o período da infância da consciência agora intrafísica, recém-dessomada. Eu, como médico, eu trabalhei muito em situações desse tipo. Um casal jovem que querem ter filhos, às vezes não tem dificuldade nenhuma para ter filhos e às vezes tem dificuldade para ter filhos. Então, o ressomatologista vai fazer toda essa abordagem dentro da área médica, dentro da área multidimensional, bioenergética, multiexistencial, holocármica e assim por diante. E vai acompanhar a gestação dessa consciência, ok? Enfim, é um tema aí, um neoconceito, uma verpom, é um tema de pesquisa que eu coloquei, porque ele foca bem toda essa situação temática da palestra deste mês, ok? Então, fica aí a bibliografia do tema da palestra, tá? E fica aí o meu muito obrigado, o meu e-mail, se quiserem entrar em contato comigo, eu estou às ordens, à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, um bom mês para vocês e tudo de bom, ok? Muito obrigado mesmo.